Esse vídeo ele já tinha um tema pronto, mas essa noite eu sonhei com uma conexão que eu acredito ser a minha chama gêmea. Então eu acho que seria muito legal compartilhar com vocês, porque acredito que muitas pessoas que estão despertas, né, nessa realidade, nesse momento, nesse avatar, a maioria delas pode estar vivendo uma conexão de chama gêmea, enfim, conexões que nos fazem crescer, né, independente do nome que você dá. Quando a gente fala chama gêmea, alma gêmea, parece uma coisa que leva muito pra Disney, né, aquela coisa muito romântica, muito fofa, mas na verdade são encontros com crescimentos e desafios muito grandes e ela tem tudo, tem romance também, mas esse é o de menos, né? Essas relações, elas pegam, elas espelham, na verdade, nossas sombras, então são transformações muito grandes e se você, né, conhece um pouco desse assunto, tá passando pelo despertar, eu acredito que, com certeza, a sua alma, ela pode estar vivendo uma experiência dessa. E eu acredito que eu estou, né, vivendo essa relação de dinâmica de chamas gêmeas já há uns 8 anos, mais ou menos. Não estamos juntos, mas dentro desses 8 anos aconteceu milhares de sincronicidade, milhares de sinais, sabe? Telepatia, sonhos, são coincidências e são coisas que é um absurdo, sabe? E não tem como negar. Então, assim, não é algo que você pega ali numa relação tóxica ou algo que você tem uma dependência emocional e transforma aquilo numa relação de chama gêmea, né? Inventando situações na sua cabeça onde você quer encaixar essa situação. Mas o que eu quero dizer pra você é que essas relações de chama gêmea, na verdade, é algo que a gente nem quer. Eu falo por mim mesma. É uma experiência muito forte e são algo que provavelmente vai durar anos na sua vida. Tem tendências de ir e voltar, né? Principalmente se vocês são dois teimosos e cabeça dura e ainda não conseguiram aprender o que vieram aprender ou experienciar, né? Talvez a palavra nem seja aprender, mas experienciar o que vocês se proporam enquanto almas. Então, seja muito racional com você, porque não é uma relação da Disney, não é pra ser uma coisa fofa. Geralmente vem em trocas de relacionamento, né, afetiva mesmo, mas pode não ser também, né? Não sou especialista em chamar gêmeas, mas eu sei pela minha experiência, e pelo que eu comparei com outras pessoas que viveram também, e a maioria são par românticos, né? Mas, como eu disse, ela pode ter sim o lado romântico da história, mas ela é muito mais sobre você. Na verdade, ela é 100% sobre você. Então, essa experiência, ela vai te trazer entendimentos e despertares muito grandes, né? Essa pessoa, ela teve em dois momentos onde eu tive duas expansões de consciência muito grande na minha vida. Então, primeiro eu encontrei ela e ali já mudou tudo. E como eu disse, são sincronicidades, são histórias de vida e vocês vão perceber que vocês tiveram em momentos muito importantes juntos e sinais, principalmente horas iguais. Há 8 anos atrás, quando eu encontrei, né, aqui na Terra, pelo menos a minha chama gêmea, foi de imediato, sabe? Eu reconheci ela. E, cara, é um amor, assim, transcendental. Mas o que acontece com a maioria é que, dependendo do momento que você encontra a sua chama gêmea, vocês não têm uma evolução, vocês não têm uma expansão de consciência para ter entendimento desse sentimento que é transcendental. Então, muitas vezes ele vai pro lado tóxico, né? Principalmente se você não trabalhou você ainda. Então, isso vai despertar inseguranças, medos e o seu lado sombra ele vai vir à tona, né? Então, tem que tomar muito cuidado porque é um relacionamento que ele pode tender aí para um lado tóxico, né? Não existe isso. Já um relacionamento espiritual, ele tem que ser. Não, ele não vai ser, ele vai ser transformador, ele vai ser um divisor de águas, né? Então, quando eu encontrei essa pessoa primeiro, foi um turbilhão. Depois a gente se separou, né? Passamos 3 anos separados, eu em outra cidade, enfim, cada um sem contato algum. Depois nos reencontramos de novo e vivemos outras situações e sincronicidades e sonhos e telepatia. Então, assim, é algo que não dá pra negar, entende? São tantas coisas que acontecem, cada um vai ser diferente, mas você vai saber. Você sabe que aquela conexão que ela não morre, ela não se desfaz. Mesmo com os aprendizados e encerramento de ciclo, é algo que, no espiritual, o sentimento como um todo, né, ele não morre.
né? Então, toda vez que você reencontrar essa pessoa, o sentimento nele é absolutamente igual. Mesmo que você tenha se decidido se manter afastado, mesmo que você decidiu viver outra relação, amar outra pessoa. Então, assim, é algo que não se desfaz com o tempo. Diferente de muitas paixões que eu já tive, é algo que não se desfaz. Então, assim, se você vive uma dinâmica dessa, você precisa entender que você pode sim sentir isso, né? Que você não tá voltando para trás, que você não tá regredindo no seu processo de despertar, porque esse sentimento ainda existe e às vezes ele vem e vai da sua vida, essa pessoa, essa dinâmica, enfim. Porque tem coisas que mesmo a gente sendo muito racional, a gente cuidando muito do nosso espiritual, material, a gente vai sentir. A diferença é que hoje a gente tem um entendimento e deixar aquilo num lugar que tem que deixar, entende? Principalmente quando a lição já foi aprendida, né? Eu acredito que no meu caso, essa lição, o fim do ciclo ele foi agora, né? Como eu disse, foram 8 anos, mesmo essa pessoa não estando na minha vida, provavelmente para você também, mesmo essa pessoa não estando na sua vida, de certa forma ainda, se tiver algum aprendizado, ela vai voltar, enfim. Quantas vezes for necessário, o ciclo ele vai se repetir até vocês conseguirem alinhar, né? Como eu disse, trazer, resolver ou experienciar o que é necessário aqui na Terra para o seu crescimento, porque essa relação, quando você chegar no final, entre aspas, né? Quando você chegar na conclusão do porquê de tudo isso, você vai ver que era simplesmente para você e 100% para você. É para sua evolução, é para o seu crescimento, é para sua expansão. Sempre foi para você, né? Então, quando você chega nesse entendimento que é um espelho e que tudo isso serviu para você se curar, para você ter entendimento, para você olhar para dentro e para você se reconhecer, fica tudo mais fácil, né? Essa relação ela vai continuar existindo, obviamente, principalmente no espiritual, mas você já tirou todo o foco desse lado romântico, desse lado de olhar para o outro, né? Principalmente que a gente quer tentar mudar o outro, quer tentar se apegar nesse sentimento, né? A gente não quer olhar para o vazio. E olhar para o vazio vai te trazer a cura que você precisa, né? Até você ter todo esse entendimento de qual que é essa... O que é que eu preciso aprender? Qual que é esse... como que eu posso falar? Esse aprendizado, né? Que essa alma veio me trazer, que esse encontro quer me mostrar. E na maioria dos casos, o meu foi essa questão de me escolher, né? Eu costumava escolher sempre o outro, né? Quando eu sinto essa conexão, esses dias eu tava pensando, né? E é muito engraçado que a gente vai começando a se autoconhecer, a gente vai... Eu tenho um diálogo, né, interno, eu tô sempre conversando comigo mesma, e eu percebi que eu sempre tive um sentimento muito grande dentro de mim, uma intensidade, eu sempre fui muito, né, então hoje eu entendo que eu sou muito empata, que eu sou médio, todos somos médios, mas eu tenho isso muito forte em mim porque eu sou uma grande empata, então eu sinto muitas coisas, eu sinto tudo de uma forma muito grande, eu nunca entendi isso e isso nunca foi explicado, né. E eu acredito que isso acontece com você também, provavelmente você sente muito. Então, eu sempre tive essa vontade muito grande de sentir essa troca entre almas, essa conexão, essa coisa, sabe, de almas mesmo, não só o físico. Claro que o físico, a parte sexual, a atração, né, juntando os dois, cara, você já sentiu essa conexão que eu tô falando pra vocês? De você sentir uma eletricidade no seu corpo. Você não precisa nem encostar na pessoa, é uma comunicação de almas. E quando você encosta, quando você tem esse contato físico, ele simplesmente transcende todas as coisas. Então é algo, é uma sensação, um sentimento que, cara, é viciante. E eu sempre tive essa ânsia de encontrar isso, essa busca. Então eu tive algumas paixões na minha vida e quando tinha uma conexão de alma muito forte, eu meio que acabava viciando nesse sentimento. E por mais que aquilo me fizesse mal, eu tivesse que me escolher em alguns momentos por querer tanto aquela sensação, aquele sentimento, né, que alguma dessas relações nos proporciona, eu mantinha aquilo, sabe? Eu queria segurar aquilo na minha vida, mesmo aquilo já estava me fazendo mal, porque eu não queria perder essa sensação. Eu acho que é um dos motivos que eu quis vir pra Terra, porque a gente veio pra experienciar, pra sentir mesmo, e é uma sensação maravilhosa quando você encontra essa conexão que, cara, sabe, expande tudo e é incrível.
Então, eu procurava isso nas outras pessoas, sabe? E claro que não foram todos relacionamentos, mas teve uns outros que eu encontrei essa conexão mais forte e me mantive ali, mesmo precisando já sair, mesmo precisando me escolher. Então, no meu caso, foi me escolher, sabe? O que eu aprendi depois de vivenciar todas essas relações e principalmente essa dinâmica com chama gêmea é que eu precisava aprender a me escolher. Sabe, todo esse sentimento, é claro que o outro, né, ele desperta isso em mim, isso que eu sempre procurei dentro de um relacionamento, essa sensação de completude, de entrega, de troca de alma, sabe, de você sentir a vibração, eletricidade no seu corpo e todas aquelas sensações hormonais físicas que a gente sabe, que a gente sente, né? Mas eu sempre buscava isso porque eu queria sentir isso. Mas eu descobri essa semana e olha só como eu fui aprendendo muita coisa durante o tempo, tá? Mas eu acho que esse entendimento final mesmo foi agora de pouco. E o que que eu entendi com tudo isso? Que essa sensação eu posso sentir comigo mesma. Eu posso sentir essa eletricidade, essa paixão, esse amor por coisas pessoais minhas, sabe? Por conquistas pessoais, numa meditação. Esses dias eu senti, cara, eu transcendi numa meditação, eu senti, sabe, todo esse sentimento grande, maravilhoso, eu senti, consegui sentir sozinha. Então é isso que eu quero dizer pra você. Tem um aprendizado aí por trás dessa conexão, dessa dinâmica, sabe? E muito deles, eu acredito que a maioria das chamas gêmeas é você se escolher, sabe? Quando você se escolher, quando você entender que tudo isso vem mostrar pra você que você é a sua prioridade, que você é o amor da sua vida, que você é, é a pessoa que tem que vir em primeiro lugar, você vai conseguir transmutar toda essa dor e você vai conseguir curar muitas das coisas e sua vida vai ficar mais leve. E como eu disse, essa relação ela pode não desaparecer do seu sentimento ou do mundo espiritual, ela vai continuar ali existindo, mas você vai olhar para ela e vai encarar ela de uma outra forma. E isso também vai te libertar para você se sentir pronta e disposta a viver outros amores, outras histórias. Então, gente, vale super a pena, sabe? Se você tá vivendo essa dinâmica, ela é super desafiadora, ela é. E muitas das vezes eu queria não... Me arrependi de ter vivido, começado a viver ela aqui. E eu não queria mais sentir. Porém, ela vai te trazer muita transformação. A gente precisa, né, dessas relações, dessa dualidade, para realmente a gente conseguir se enxergar e voltar para dentro. Que esse na verdade, eu acho que a lição de tudo que a gente veio viver aqui é sempre voltar, olhar pra gente, buscar as respostas aqui, sabe? O sentimento pelo outro, ele pode ser muito forte, mas você é a sua prioridade. E quando você conseguir entender isso, a sua vida, ela vai ser muito mais fácil. Muito mais fácil. Não é que você vai deixar de sentir, ninguém vira um robô do dia pra noite, não é isso. Mas você começa a se alinhar tanto, a se conhecer tanto e a se entender que tudo fica mais fácil. Sabe, eu acho que a vida tem que ser mais leve. A gente veio aqui também para ser feliz, para experienciar coisas boas. E faz parte. Então é isso, se você tá vivendo uma dinâmica de chama gêmea, eu não vou ficar te falando aqui uma lista de sinais, porque a gente sabe? É algo que é diferente de tudo. Não é simplesmente só uma paixão, é algo que transcende, que você vai ter todos os sinais. Então, certeza absoluta, né? 100% a gente não vai ter mesmo, a gente... ou vai ter, mas enfim, se você é alguém como eu ainda que tá nessa jornada, que tá se conhecendo, talvez você não tenha certeza e nem precise, sabe? Ontem eu tirei um tarô pra mim mesma e eu tive uma mensagem muito legal, que é, você não precisa, sabe? Vai chegar um momento da sua vida que você não vai precisar mais desvendar tudo, sabe? Querer explicar exatamente tudo, um sonho, uma sensação, um sentimento. Você vai olhar para aquilo e falar, você vai sentir e já vai liberar, entende? Então, é isso, a vida tem que ficar cada vez mais leve. Eu acho que mesmo com todos os altos e baixos que a Terra, o 3D nos trazem, a gente tem que aprender a sempre manter o equilíbrio aqui dentro. Então é isso, um beijo, até a próxima.